Ele mandou com resolução e tudo. Ele diz assim na questão, vamos lá. Na figura, ABCDE é um pentágono regular de lado A. AB, BC, CD, DE e EA são todos iguais aqui, que ele é regular, tá certo? E aí o lado dele vale A, certinho? Aí ele fala que AB, BC, CD, DE e EA são arcos também de circunferência cujo raio mede A. Então, aqui eu tenho os arquinhos, né? Aqui, ó, o arquinho AB, o arquinho BC, o arquinho CD, o DE e o EE. Eles têm todas as mesmas medidas e eles fazem parte dessa circunferência aqui, que o raio dela é igual a A. Então, o raio dela seria isso daqui, ó. Se eu puxar do centro, vamos chamar aqui o centro de O. Já ponho ali o nome dele. Até o B, isso daqui vai dar A. Se eu puxar até o A, vai dar A também, certo? E aí, ó, se eu puxar até o E, é A, que é o raio. Se eu puxar até o D, é A também. E se eu puxar até o C, tudo vai ser A. Todos esses valores aqui vão ser todos iguais a A, porque ele disse no enunciado que essa circunferência com o centro O tem raio igual a A, certo? E aí os arquinhos são todos iguais, beleza? Aí ele fala assim, assim a área rachurada nessa figura em função de A é igual. Vocês concordam que para calcular essa área aqui mais escura, que é a área rachurada, a gente tem que fazer a área do círculo, a área da circunferência, menos a área do pentágono? Então, seria isso daqui, ó, o nosso raciocínio. Nosso raciocínio seria a área que ele pede, a rachurada, é a área de todo o círculo menos a área do pentágono. Beleza? Para calcular a área do círculo, a gente sabe πr ao quadrado, certo? Menos a área do pentágono. Como é que a gente pode calcular a área do pentágono? Galera, vocês entendem que como o lado do pentágono é A e o raio dele também é A, você concorda comigo que eu tenho quantos triângulos aqui equiláteros? 5. Então, a área do pentágono seria 5 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, a área que ele quer vai ser πr ao quadrado menos 5 vezes... Lembra que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, agora, vamos substituir. No lugar do raio, eu vou colocar... Eu vou ficar π ao quadrado menos 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque o lado do triângulo também é A. Certinho? Aí o que a gente tem que fazer é colocar em evidência ali para tentar achar a resposta. É a parte mais difícil, é essa. Não sei se vocês viram, mas vamos lá. Vamos fazer o MMC entre eles, tá? Qual seria o MMC aqui, ó, entre 1 e 4? 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 4π ao quadrado, é dar 4π ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 5 ao quadrado raiz de 3.
O que tem em comum aqui nos dois? O que dá para a gente colocar em evidência? O a ao quadrado. O problema foi aqui, ó. E se vocês olharem aqui na alternativa, a única que está com a ao quadrado é essa. Então, significa que ele não colocou o a ao quadrado. Porque se a gente colocar o a ao quadrado aqui, ó, olha o que vai sobrar. Aqui vai sobrar 4π menos, aqui vai sobrar 5 raiz de 3. E aí tudo dividido por 4. Certo? Então, ó, não pode ser a letra D. Se eu colocar o 4 que está multiplicando aqui embaixo, aqui junto com A, para dizer que é a letra C. Ô, Bisteca, Oi. licença, é só fazer uma observação que eu acho que o senhor não pode, né, tirar a área do círculo, porque em nenhum momento o exercício falou para gente que o quadrilátero está sendo circunscrito, quadrilátero não, que esse polígono está sendo inscrito, né? Então o Como não? centro dele não é o mesmo que o centro da circunferência. Como não? Não, ele não falou em nenhum momento. Essa questão eu fiz em uma passada, em um tempo passado, é da Epicar, se não me engano. Em nenhuma, e eu errei também. Em nenhum momento a gente pode considerar isso. Ele não está sendo inscrito. Isso aí é só arco de circunferência. Tá, mas mesmo assim, se pela resolução ali, ele usou aqui, ó, como aqui é um triângulo equilátero, aqui é 60. Então, ele calculou a área desse setor circular e subtraiu da área do triângulo e depois multiplicou por 5. Foi isso que ele fez. Mas não deu a mesma coisa, Bisteca. Aqui na resolução deu letra A. Não, sim, entendi. Porque Tanto, Bisteca, que não, se ele sim. estivesse sendo inscrito, o ângulo cêntrico ia ser diferente de 60, porque o ângulo cêntrico do pentágono não é 60. Tá falando aqui, É, ele não pode ser inscrito. deixa eu pensar o que você está falando. É verdade, ele não falou que está inscrito. Eu considerei que ele estava inscrito. Deixa eu fazer só uma conta para ver. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, SI vai ser 5 menos 2 vezes 180 vai ser 540. Isso é a soma dos ângulos internos do pentágono, ele é regular. Se eu dividir isso daqui por 5, em cada ângulo interno dele vai ser 108. Então, cada ângulo interno dele aqui vai ser igual a 108. Teria que dar 120 para poder estar inscrito. Entendi. Na figura abaixo, ABCD é um pentágono regular de lado A. A, B, B, C, C, D, D, E e A são arcos diferentes cujo raio de medida A. Sim, então não pode fazer do jeito que eu estava fazendo. A ideia, então, é pegar cada arco, calcular, então. Vou fazer em vermelho aqui, ó. Aqui eu tenho um arco de circunferência.
esse arquinho aqui de circunferência. Aí eu vou calcular a área desse arco, que seria aquela área do pedaço de pizza, e aí eu vou subtrair do triângulo, ao invés de fazer a área de todo o círculo subtraída, porque o círculo ele não está inscrito. Eu entendi o que você disse. Então, eu vou ter que fazer a área desse arco. Lembra que eu passei essa fórmula para vocês. A gente calcular a área de um arco, né? A área dessa parte aqui, só dessa região. Eu vou chamar de 1 aqui. Ela vai ser a área do arco menos a área do triângulo. Então, essa área 1, ela vai ser... A área do arco, ela é πr ao quadrado vezes o ângulo θ dividido por 360, menos a área do triângulo, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí o triângulo, sim, é equilátero. Certo? Então, a área 1, ela vai ser igual a π vezes a ao quadrado vezes θ, dividido por 360. Só que o θ aqui a gente sabe que vale 60. Essa questão chegou a ser anulada ou... Kelvin? Não, professor, está correta, porque em nenhum momento no enunciado é uma pegadinha, né? Que pelo menos quando eu resolvi a questão de polígono, eu estava acostumado que todo polígono, quando está assim dentro da circunferência, está inscrito. Sim. Mas isso foi proposital. Porque o centro da circunferência não é o mesmo centro desse polígono. Não, entendi. Então, show. Doideira, né? Não, doideira. Sim. O arco é 60 graus aqui, o ângulo dele. Menos a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área desse pedacinho aqui, ela vai ser π ao quadrado sobre 6 menos a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, o que a gente pode colocar em evidência, que está aqui nos dois, é o a ao quadrado, e no denominador, os dois são divisíveis por 2. Não dá para colocar o 2 em evidência. Então, aqui vai sobrar π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. E aí eu vou multiplicar isso daqui, que seria a área toda dessa Professor, região, por 5. Fala. raiz de 3 sobre 2, né? Por 2. Desculpa. Eu coloquei aqui em evidência. E aí você multiplica isso por 5. E aí a área total é da 5a ao quadrado sobre 2, π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2. Letra A. Complicado, hein? Não, mas sim.
Não totalmente convencido, não. Vou dar uma olhadinha nela. Se tiver problema, eu falo com a Tati depois para cancelar. Porque eu entendi o que o Kelvin disse. Setenta e dois. Então, E a gente pode comprovar isso assim. hum? A gente vê isso assim, né? Igual o senhor fez agora. Porque ele não está sendo escrito. Se Não, eu tivesse. entendi. Mas aí eu posso dizer, então, que são 5 arcos ali? Sim, só são arcos. Não, não é uma circunferência. Cada arco vale 72. Você está entendendo aqui, ó? Porque aí, se eu considerar o centro aqui, ó, ele falou que é uma circunferência cujo raio mede A. O raio não é a distância de qualquer ponto até o centro. É, mas o centro não é o mesmo centro que o Então, mas polígono. pensa comigo que é uma incoerência, porque se eu vou de A até O, é A. Se eu vou de B até O, é A. Eu concordo com você. E aqui é o lado dele, vai formar esse triângulo, ok? Tá certo. Mas se esse arco aqui, AB, é 72 graus, esse ângulo aqui não pode ser 60. Aí é incoerência, entendeu? Eu nem estou falando do centro do pentágono. Eu estou Mas, falando do centro da obstetra, circunferência. na minha visão, tipo assim, claro que eu posso estar errado, todo mundo, não sei, né? Mas eu acho que a questão, ela pegou esse centro para justamente formar triângulos equiláteros. Não, Não, sim. Ah, é. pode continuar. Bom, eu acho que esse não é o centro, sabe? Real mesmo. Esse só é um ponto de equilíbrio. Não, ele é esse ponto O, ele não é o centro do pentágono, isso eu concordo com você, mas ele é o centro da circunferência. Porque a distância de A até O é A, é raio. E o raio é a distância de qualquer ponto até o centro. Entendeu? Eu vou dar uma pesquisada nessa questão, aí eu vejo lá e falo com a Tati. E quando eu peguei essa questão, não falar para você que eu não resolvia. Eu só bati o olho e eu imaginei que ela seria feita daquele jeito que eu estava fazendo. Pegar a área do círculo e subtrair da área dos triângulos equiláteros ali, que eu vi que o raio e os lados eram iguais. Na real, Bistec, eu acho que nem tem circunferência aí. Só são arcos, como o senhor disse. É, na verdade, então não tem Por isso que circunferência. tem essa É, incoerência que bate. Que na real é são coerente. arcos de circunferência, mas não tem uma circunferência. Entendi, aí sim. Aí faz sentido, entendi. Não são arcos da circunferência de raio A, são arcos de Exatamente. circunferência. É, pegou aí na minha interpretação. Então tá correta mesmo. Isso daqui, galera, é formado por arcos de circunferência, mas não necessariamente eles são arcos da mesma circunferência. É como se fosse ajuntado aqui 5 pedaços de pizza de arco 72, mas aqui dentro tem um triângulo. Por isso que a resolução é desse jeito. É isso mesmo. É.
Alguém acertou essas? Que alguém provavelmente já tinha feito. Mas enfim, vamos lá. Acho que já até acabou minha aula agora. Isso aí, Heleninha, nada como a honestidade. Ai, ai. Eu pensei que fosse a circunferência ali formar. Sim. Porque se fosse circunferência, não dá para dividir o pentágono em 5 triângulos desse lado. É isso. Galera, é o seguinte, a gente está aqui na aula 21, né, no sistema métrico decimal. A gente já fez a aula 20, a aula passada, e aí eu fiquei de fazer com vocês esses exercícios aqui da aula 21, beleza? Eu vou puxar aqui já o 1 e o 2, que a gente sabe fazer aquelas transformações que a gente já viu, tá? Então, vamos ver o primeiro exercício aí, tá? Eu vou desenhar um cubo aqui pra gente, que ele fala sobre cubo. O bom é que a gente dá até uma revisadinha já em matemática 2. Ele fala o seguinte: num cubo tem 3 decâmetros de aresta. Determine sua área total em metros quadrados e depois o seu volume em decímetros cúbicos. Então, aqui o exercício número 1. Lembra que no cubo todas as arestas são iguais. Então, aqui vale 3 decâmetros, 3 e 3 decâmetros. E aí ele pede para a gente calcular na letra A área total. A área total, não sei se vocês não vão lembrar, né? O cubo ele é formado por 6 quadrados com dimensões 3 por 3. Então, para calcular a área total, a gente vai fazer 6 vezes A ao quadrado. Tá certo? Como ele quer em metros, galera, a gente já pode transformar de decâmetro para metro. Então, vamos lembrar aqui, ó, que a gente tem metro. Aí, desse lado é o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. É estranho meu H ali, né? Se são 3 decâmetros, isso equivale a 30 metros. Então, aqui no lugar da aresta, ao invés de eu colocar 3, eu já vou colocar 30 elevado ao quadrado, beleza? Então, a área total vai ser 6 vezes 900. 6 vezes 9, 54. Então, vai dar 5.400 metros quadrados. Se por um acaso você tivesse calculado em decâmetros quadrados, você ia fazer o seguinte: de decâmetro quadrado para chegar em metro quadrado, você ia multiplicar por 100, certo? Então, lembra que unidade de área, quando a gente muda de 100 em 100. Na letra B, ele pede para calcular o volume em decímetros cúbicos. Então, ó, metros, decímetros, centímetro e milímetro. Opa. Então, se ele é 3 decâmetros, é 30 metros e é 300 decímetros. Então, cada aresta vale 300 decímetros. Então, para calcular o volume, lembra que a formulazinha do volume do cubo é A ao cubo. Então, o volume vai ser 300 elevado ao cubo.
certo? Então, o volume aqui ele vai ser 3 elevado ao cubo vai dar 27, e 100 elevado ao cubo, você vai triplicar o número de zeros, tá certo? Vai dar 1.000.000, tudo bem? Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ver que o volume é de 27 milhões de decímetros cúbicos. Beleza? Então, essa daí é a letra D do exercício 1. Se caso você tivesse calculado em decâmetros cúbicos, para chegar em decímetros cúbicos, você ia multiplicar por 1.000 duas vezes. Ia dar na mesma. Tá bom? Exercício 2 é bem bobinho. Já caiu no Enem lá, até escrevi aqui metal nobre dentro do cubinho. Ele fala, a siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. De acordo com a figura a seguir, o produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida de qual grandeza? Se a gente multiplicar as três peças, a gente calcula as três dimensões, né, perdão, se a gente multiplicar as três dimensões da peça, a gente vai calcular o volume. Então, a alternativa correta é a letra B. Lembra que num paralelepípedo é A, B, C, e o Professor, volume é A vezes B vezes C. Fala. volume não é a mesma coisa que capacidade? Não, não. Capacidade e volume são coisas diferentes. Capacidade, a gente... calma aí, não quero atualizar nada. Volume, a gente determina qual é o espaço que tem ali. Deixa eu pensar como é que eu posso diferenciar volume e capacidade. O volume, a gente calcula quando está em decímetros, metros, unidades de comprimento. Aí a gente determina o volume. Para poder calcular a capacidade, a gente calcula em litros, mililitros, essa coisa. Mas tem uma diferença entre eles, volume e capacidade. Pensando num exemplo. Calma aí, que eu já... Deixa eu ver o próximo exercício. A gente vê. Vamos, Mauro. Tá bom. É isso mesmo, Enzo. A questão de volume, de capacidade, aí travou. É quando a gente trabalha com a unidade. Quando você trabalha com unidades métricas, a gente determina o volume. E a capacidade seria em unidades volumétricas, né? Em unidades de litro. Tudo bem? Oh, Deus amado. Por exemplo, quando a gente pega uma
uma lata de refrigerante ou uma garrafa de refrigerante. A garrafa de refrigerante ela tem a capacidade de 2 litros. Vamos imaginar uma garrafa PET. Se a gente for calcular o volume dela, a gente não vai representar em litros, certo? A gente vai representar em 2 decímetros cúbicos, por exemplo, para ficar na unidade que é de 1 para 1. Então, essa que é a ideia de diferenciar capacidade para volume. Alguns objetos, durante a fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura a seguir. Aí ele dá o tanque ali para você. O que aconteceria com o nível da água se fosse colocado no tanque um objeto com volume de 2.400 centímetros cúbicos? Então, se eu colocar, por exemplo, um cubinho aqui, que o volume dele seria de 2.400 centímetros. O que ia acontecer? Ia subir o nível em tantos centímetros. O que ele quer que aconteça ali? Vamos lá. Galera, vamos calcular primeiro qual é o volume total, que seria considerar todo o negócio cheio, então seria 400 vezes 400, não, 40 vezes 30 vezes 25. Então, seria 40 vezes 30 vezes 25. Então, esse volume aqui, ele vai dar 1.200 vezes 25. Então, o volume total, ele seria igual a 12 vezes 25, 4 vezes 25, 100 vezes 3, 300. E aí, coloco 2 zerinhos ali. Então, vai ser de 30.000 centímetros cúbicos. Esse daqui é o volume total. Se eu quiser passar para litros, eu vejo a capacidade total. Essa é a ideia. Vamos calcular agora o volume de líquido. Então, o volume do líquido é 40 vezes 30, só que a altura aqui muda. Como ele não está completamente cheio, então eu vou fazer 25 menos 5, porque aí a altura do líquido vai ser de 20. Então, vai ser 30 vezes 40 vezes 20, certo? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24.000 centímetros cúbicos. E aí, se eu colocar 2.400, o que vai acontecer? Né? Qual que vai ser a subida ali? Certinho? Então, se eu somar aqui 2.400, eu vou ter um volume total de 26.400 centímetros cúbicos, ok? Então, não vai transbordar, tá claro isso? Foi por isso que eu calculei o volume total. Não vai transbordar. E aí a gente tem que descobrir qual é a nova altura. Então, esse volume novo aqui é o volume da onde a altura vai atingir. Então, a base continua sendo 40 por 30, só que a nova altura eu vou chamar de H. Então, quando eu faço 40 vezes 30 vezes essa nova altura H, tem que dar 26.400. Então, o H ele vai ser 26.400, esqueci do zero, do 4, 26.400 dividido por 1.200. Vamos cancelar o zerinho aqui, certinho. E aí a gente vai descobrir qual é o valor da nova altura. 26 dividido por 2 vai dar 2. Sobram 2. 24 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai dar 22 centímetros a nova altura. Se a altura antiga era de 20, vai subir 2 centímetros. Então, vamos lá.
Subirá 0,2 não, 1 não, 2 sim. Então, a alternativa correta, a letra C. Beleza? Acho que é isso, galera. Aí na aula que vem eu continuo, faço o 4 e o 5 com vocês. Certinho? E até a Valeu, próxima professor. aula. Tchau, tchau. Obrigado Valeu. aí pela atenção de todo mundo e até semana que vem. Até amanhã, né? Amanhã a gente tem matemática 2. É, Até amanhã. Valeu, galera. Beijão. Observe. Tchau, tchau.